Olá pessoal, tudo bem? Alunos do terceiro ano, espero que vocês estão bem aí. Então, o professor Mike aqui está fazendo um vídeo para vocês sobre o nosso próximo conteúdo, que é geometria analítica, certo? No Aula Paraná, ele começou no início do trimestre, ali, que eles começaram com as aulas, né, pelo aplicativo do Aula Paraná, com esse conteúdo. Porém, nós, como estávamos na financeira, eu terminei de financeira com vocês e agora nós vamos entrar na geometria analítica. Então, estou fazendo esse vídeo para dar uma explicadinha meio por cima da geometria analítica para reforçar o que foi passado lá no início das aulas Paraná, certo? Então, geometria analítica, nós vamos primeiramente entrar no plano cartesiano. O que vai ser o plano cartesiano? O plano cartesiano é aquele que vocês já estudaram lá no oitavo ano, certo? Então, o plano cartesiano vocês estudaram lá. E lembrando-se que no plano cartesiano tem o eixo x, que é chamado o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, certo? Então vamos olhar aqui no sistema cartesiano. Esse aqui seria o plano cartesiano, certo? Então aqui nós temos o eixo do y, que é o chamado do eixo das ordenadas, certo? E aqui nós temos o eixo do x, que também é chamado como o eixo das abscissas. O eixo do y ele está no sentido vertical e o eixo do x está no sentido horizontal. Então, horizontal x, vertical y. Uma coisa muito importante, aonde encontra esses dois eixos aqui, forma um ângulo de 90 graus, certo? Aonde encontra esses dois eixos também, temos um ponto em comum. E esse ponto aqui é chamado ponto da origem, tá? Que é 0 e 0. Sempre que tiver um ponto 0 e 0, esse ponto vai estar exatamente no encontro dos dois eixos, onde que nós chamamos o eixo da origem, certo? No plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E o sentido que forma esses quadrantes é no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o sentido desses quadrantes são anti-horários, certo? Eu deixei os quadrantes ímpares, como são chamados, o primeiro e o terceiro quadrante são os quadrantes ímpares em vermelho, só para destacar, e o segundo e o quarto quadrante são os quadrantes pares, certo? Então, aqui é um pouquinho sobre o plano cartesiano. Então, no plano cartesiano temos dois eixos. Horizontal, o eixo x, chamado do eixo das abscissas. Na vertical, o eixo y, né, chamado o eixo das ordenadas. E a origem fica no encontro dos dois eixos, beleza? E no plano cartesiano tem 4 quadrantes. E eles são numerados no sentido anti-horário. Então, primeiro aqui, segundo aqui, terceiro e quarto. Isso é muito importante de vocês memorizar, certo? Coordenadas cartesianas. Quem que são as coordenadas? São a localização de um ponto, certo? Eu vou chamar esse ponto de P e eu vou ter um x para P e um y para o ponto P. E nessas coordenadas do plano, né, estão dentro do eixo das abscissas e das ordenadas. Por exemplo, o ponto 3 e 4. Ele tem 3 para x, então no eixo x vai andar 1, 2, 3, então vai vir até aqui, certo? No número 3. E no eixo do y, né? Lembre-se que o sentido dos pares coordenados, né, é formado por x e y. Esse é o sentido dos pares coordenados, x e y. Então, o x ele tem 3 e no y ele vai subir 4. Então, ele vai vir aqui. Como que eu vou saber onde está esse ponto? Vai ser esse ponto aqui, aonde ele encontra as duas retas que eu posso traçar. Eu traço uma reta pelo eixo, né, paralela ao eixo x pelo número 4 e uma reta paralela ao eixo y pelo número 3. Aonde essas duas retas se encontraram aqui, certo? Ali onde elas se encontraram, formou o quê? O ponto P. Então, o encontro dessas duas retas que eu posso traçar aqui forma o ponto P. Então, aqui se encontra o ponto P. 3 para x, 4 para y. 3 é chamado de abscissa do ponto P. Então, a abscissa do ponto P é 3, porque é o x.
4 é chamado da ordenada do ponto P, então a ordenada desse ponto P é o número 4, e o 3 e 4 junto, eles formam as coordenadas, tá? Ó, é diferente de ordenada e de coordenadas. A ordenada é o valor para y, e as coordenadas é o quê? É a junção das abscissa com as ordenadas, que vai formar o quê? As coordenadas do ponto, certo? Então, as coordenadas é 3 e 4. Em geral, né, sempre tem, primeiramente, é o x para eu representar, né? Representa a coordenada do ponto lá que ele está aqui. Vamos dizer que eu tivesse um ponto aqui. Aqui eu tivesse um ponto C. Qual que vai ser essa coordenada desse ponto C? Ah, o ponto C tem a coordenada o quê? Aqui, ó, 3, 4, 5, 6. 6 para x. 6 para x. E tá na mesma linha aqui do P, então ele tem 4 para y. Então, essa aqui é a coordenada do ponto C. 6 e 4, certo? Então, eu represento as coordenadas dessa maneira aqui. Então, nas coordenadas, primeiro vem a abscissa, que é o x, e depois vem a ordenada, que é o valor do y. Beleza? Vamos para o próximo slide. No plano cartesiano, nós temos os sinais. Quais são os sinais? No quadrante primeiro, lembre-se que aqui é o quadrante 1, certo? Quadrante 1, todos os pontos que estiver nesse quadrante são tanto positivo para y e tanto positivo para x. Eu vou ter um número aqui, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, que esse vermelho no vermelho não dá certo. Por o preto que eu consigo fazer nos dois. Aqui, ó. Se eu tiver um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele vai estar no quadrante primeiro, aonde as ordenadas e a abscissa, né, que é o x, ou melhor dizendo, as coordenadas desse ponto são positivo. Sempre no primeiro quadrante, as coordenadas do ponto vão ser positivas. Aqui é o nosso segundo quadrante. O que acontece no segundo quadrante? No segundo quadrante, o y é positivo, a ordenada é positivo, e o que é negativo? A abscissa, o x. Então, aqui, esse ponto aqui, o x é negativo e o y é positivo. Então, aqui a coordenada, um vai ser negativo e o outro vai ser positivo, porque ele está no segundo quadrante, certo? Para cima é positivo, para a esquerda é negativo, e para baixo é negativo, e para a direita é positivo. Aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que vai acontecer ali? Todos são negativos, tanto x quanto y. Se eu tiver um ponto com as coordenadas negativas, quem são as coordenadas? O x e o y juntos. Então, se as coordenadas forem negativa, esse ponto vai estar no terceiro quadrante. Se as coordenadas forem positiva, vai estar no primeiro quadrante. Se a abscissa for negativa e a ordenada for positiva, segundo quadrante. E ele vai estar no quarto quadrante último do plano cartesiano, os pontos aonde eu tenho o x positivo, né, que ó, a direita é positivo, e para baixo é negativo. Então, o y é negativo. Então, aqui vai ser x positivo e o y negativo. Então, a ordenada é negativa e a abscissa é positiva. E nas coordenadas forma que o x positivo e o y negativo, certo? Então, esses são os sinais do ponto cartesiano. O ponto que estiver em cima da linha do x, o que acontece com o ponto que está aqui, ó, em cima da linha do x? O ponto que está aqui em cima. O ponto que estiver em cima da linha do x, o que acontece com ele? O y vale 0. Então, se eu tiver um ponto aqui em cima, ele vai ter só o eixo das abscissas, o valor da onde ele está em cima,
E o y, como ele não subiu e não desceu, ele ficou no eixo do x, sendo que ele não deslocou nenhuma casinha para cima positiva no y e nenhuma casinha para baixo negativa no y, então o y vai ser 0. Da mesma coisa, se eu tiver um ponto sobre o eixo do y, o que aconteceu? Se esse ponto sobe aqui em cima no eixo do y ou desce aqui embaixo no eixo do y, ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. O x é 0, porque ele não andou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não andou sobre o eixo do x, somente sobre o eixo do y. Então, o x é 0. Certo? E lembrando que a ordenada é 0, 0. Ele está exatamente aqui na origem, como podemos dizer. No sistema cartesiano, nós temos duas bissetrizes. E elas são separadas pelos quadrantes. Tem a bissetriz que corta o quadrante ímpar, que nós chamamos assim, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que ímpares? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho quadrante 3. Então, a bissetriz que corta os quadrantes ímpares, ela é formada por x igual a x. Ou seja, se o x vale 1, o y vale 1. Se o x vale 2, o y também vale 2, certo? Então, ela pode ver aqui, 2 para 2, né? 4 para 4. Então, ela passa sempre dessa forma aqui, certo? E aqui, se for negativo, a mesma coisa, né? Aqui é menos 2 e menos... 1, 2, 3, menos 3 e menos 3. Então, ela pode ser passar pelo menos 3 e pelo outro menos 3, né? Então, o y sempre é igual ao x, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora aqui eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares, certo? Porque passa pelo 2 e pelo 4. Essa em azul é a bissetriz dos quadrantes pares, certo? Então, se ela é bissetriz do quadrante par, se o x vale 2, o y é o oposto do 2. É o menos 2. Sempre que a gente tiver o menos na frente, quer dizer o oposto, né? Se o x vale menos 4, o y vai ser o oposto de menos 4. O oposto de menos 4 é o 4 positivo. E assim por diante, certo? Então, seria essa a questão das bissetrizes. Então, no sistema cartesiano, a gente possui duas bissetrizes. Uma que corta os quadrantes ímpares, e uma que corta os quadrantes pares, certo? Isso é muito importante vocês anotarem. Agora, vamos começar os exemplos aqui. Analise o gráfico abaixo e responda às perguntas. Qual é a ordenada do ponto H? A ordenada é diferente da coordenada. A ordenada são os valores de y. Vamos achar o ponto H aqui. Opa, aqui está o ponto H. A ordenada é o valor do y. Então, sempre as coordenadas é formada por x e y. Então, o primeiro número é x, o segundo é y. Então, nesse caso aqui, a ordenada de H é 2. E a abscissa do ponto G? O ponto G está aqui. A abscissa do ponto G é o valor do x. X vem antes, então a abscissa é menos 2. E que ponto tem como abscissa o número 2? Qual ponto tem o número 2 positivo na abscissa? Então, se é positivo, ele tem que estar aqui. O x é positivo no primeiro e no quarto, certo? Então, primeiro e quarto x é positivo. Então, aqui no 2, vamos achar o 2. O 2 está aqui, certo? Que ponto tem como abscissa o número 2? Vamos olhar. Achei aqui, Tá aqui embaixo, Abscissa, o x é 2, positivo. É o ponto D, que no ponto D o x é 2 positivo. Lembre-se uma coisa, eu posso dizer o seguinte desse gráfico. No primeiro quadrante, eu tenho esses dois pontos aqui. O A e o B estão no primeiro quadrante, certo? Por que o C não está? Porque o ponto C está em cima do eixo do x, então ele não está com quadrante nenhum. Dizemos que o ponto
C está sobre o eixo do X. Beleza? Assim como o ponto G também está sobre o eixo do X. O ponto E aqui, ó, está sobre o eixo Y, certo? O ponto H é o que está no segundo quadrante. Só temos o ponto F no terceiro e o ponto D está no quarto. Isso também é bom vocês analisarem aí. Vamos continuar o exemplo 1 aqui. D. Que ponto ou pontos pertencem ao segundo quadrante? Segundo quadrante, ó. Esse aqui. Ah, o H e o G? Não. É somente o H, porque o G, o professor falou anteriormente, está sobre o eixo X, não está em nenhum quadrante. Que ponto ou pontos têm somente coordenadas negativas, que tanto o x e o y são negativos. O x e o y vão ser negativos no terceiro quadrante, certo? E no terceiro quadrante a gente só tem o ponto F. Beleza? Muito fácil isso aí, certo? Vamos para o exemplo 2. Escreva o par ordenado que representa cada ponto assinalado no sistema cartesiano. Então vamos começar aqui. Ó, eu tenho o ponto A, o ponto B, eu venho até o ponto K. Eu vou fazer 2 aqui para vocês e depois vocês fazem o resto aí. Então vamos pegar o ponto A. Qual que são as coordenadas do ponto A? Vou acertar de mouse aqui. É difícil acostumar. As coordenadas x e y. O ponto A é menos 3. E o y, ó, vem aqui no 4. Vou fazer do ponto D, ó. O ponto D aqui, ó. O ponto D. O que tem no ponto D? O ponto D, ó. Ele não só veio para a esquerda. No menos 1 para x. Como ele não subiu para cima e nem desceu no y, o y dele é 0. E esse ponto está sobre o eixo x, certo? Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer o ponto J. Ó, o ponto J. Quem que é o ponto J? 2 para x e 1 para y. Uma coisa que eu não comentei com vocês, mas vamos lembrar, sempre para a gente representar um ponto, vocês aprenderam isso lá no sexto ano, para representar um ponto, a gente sempre representa o ponto por letra maiúscula, gravem isso. Quando eu for representar um ponto, eu tenho que representar ele por letra maiúscula. Tem aqui, vocês têm que fazer até o K, então o resto dessas coordenadas vocês podem fazer em casa aí, certo? Exemplo 3 e último. Desenhe um sistema cartesiano e represente geometricamente os pares ordenados. Pares ordenados e coordenadas é a mesma coisa. Se fosse só ordenada, era y, e só abscissa era x. Então, eu vou fazer aqui tem até o F, né? Tem 6 pontos, eu vou fazer 3 com vocês. Vou fazer o ponto A. É 4, ó, lembre-se, é sempre x e y, ó, 4 para x e 1 para y. Então, 1 para y vem aqui. Aqui é o ponto. Opa. Aqui é o ponto A, certo? 4 para x e 1 para y. O E, ó, o E é 0, 0. Ele está exatamente na origem. Aqui é o ponto E. Certo? O ponto F, menos 2 e menos 1. Ó, menos 2 e menos 1. Menos 2 para x, menos 1 para y. Aqui é o ponto F. O ponto C, 1 e menos 3. 1 para x, menos 3. Aqui é o ponto C. O ponto D, 0 para x e menos 2 para y. Vai estar exatamente aqui no menos 2, o ponto D, sobre o eixo do y.
O ponto F eu já fiz, falta o ponto B. Menos 3 para x e 2 para y. Aqui vai estar o ponto B. Uma coisa importante aqui para nós finalizar a aula de hoje. Então, o ponto A, primeiro quadrante, o ponto B, segundo quadrante, o ponto F no terceiro e o ponto C no quarto. O ponto E não está em quadrante nenhum, podemos dizer que ele está na origem, porque é o ponto 0 e 0. E o ponto D está sobre o eixo das ordenadas, ou sobre o eixo do Y. Beleza? Espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês. Espero que através desse vídeo vocês consigam fazer as atividades postas sobre geometria analítica, que vai ser sobre a primeira atividade, plano cartesiano, vale 10 pontos. O professor fez um canal, eu espero que vocês se inscrevam no canal do professor. E se gostaram da explicação desse vídeo, curtem lá o vídeo do professor, beleza? Até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês aí, piazada.